Olá a todos, né, que vão fazer o Enem agora em 2020, né. Eu desejo a vocês muita sorte e vou tentar também ajudar vocês. Eu sou Imã, sou professora de Química aqui da UFESA e a nossa aula de hoje vai ser a aula sobre Química Orgânica. É um tema muito longo, né, tentei abreviar o mais rápido possível para ver se a gente tem um tempo dentro aí de 30, 40 minutos, mas a gente vai tentar ver o que, é que a gente faz com um tema tão grande, tá bom? Então, aqui ó, a gente tem, né, introdução à química orgânica, né? A definição de química orgânica, ou química do carbono, né, é a parte da química que estuda compostos e elementos do carbono, também chamada de carbono de compostos orgânicos. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá certo? De uma molécula orgânica, né, que aqui é a estrutura química do chocolate, e aqui a gente tem uma outra estrutura química. Se você for ver, a maior parte desse composto aqui é composto de carbono, tá certo? Tem hidrogênio, tem nitrogênio, mas a maior concentração desses compostos aqui são compostos de carbono, tá? Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos, né, de carbonos. A gente tem os carbonos primário, secundário, terciário e quaternário, certo? Então, o carbono primário, como o próprio nome diz, está ligado a um único carbono, certo? O secundário é ligado a 2 carbonos, o terciário 3 carbonos e o quaternário 4 carbonos. Então, aqui, olha, como tem esse exemplo aqui, né, eu tenho uma numeração de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, certo? Então, a gente vai ver cada carbono desse, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, se você for ver aqui, olha, o carbono 1 está ligado apenas a um carbono, né? O carbono 3 também, né? O carbono 9, o carbono 8 e o carbono 7. Então, é classificado como carbono primário esse carbono 1, 3, 9, 8 e 7, tá? Professora, mas será que tem algum carbono secundário? Vamos olhar agora, né? Já estou vendo aqui, ó. Eu tenho aqui esse carbono aqui, o carbono 4 está ligado ao carbono 2 e ao carbono 5, então é um carbono secundário. O carbono 5 está ligado ao 6 e ao carbono 4, né? Então, a gente tem aqui esses dois carbonos aqui secundários. Tem algum carbono terciário? Tem, ó, esse carbono 2 está ligado ao carbono 3, ao carbono 1 e ao carbono 4, certo? E, com certeza, vai ter também um carbono quaternário. Qual carbono seria esse? Esse carbono 6, né? Está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, nessa molécula aqui, a gente tem carbonos primários, que é o 1, 3, 1, 9, 8 e 7. A gente tem carbono secundário, que é o 4 e o 5. A gente tem um carbono terciário, que é o carbono 2, e a gente tem um carbono quaternário, que é o carbono 6, certo? Aí aqui a gente tem a classificação das cadeias carbônicas, né? Quanto à sequência carbônica. E a gente também tem quanto ao tipo de ligação entre esses átomos. Então, quanto à sequência carbônica, a gente tem a linear e a ramificada. E quanto ao tipo de ligação entre esses átomos, né, nesse caso aqui vai ser um exemplo de cadeia aberta, a gente chama de alifático, a gente tem o saturado e o insaturado, certo? Então, para a gente ver melhor isso daqui, né, a classificação da cadeia carbônica linear, como o próprio nome diz, ela é linear, ela não tem nenhuma ramificação, nenhum substituinte na sua cadeia, né? Tem substituinte, pode ser na cadeia principal, não vai ter nenhuma ramificação. No caso da ramificada, a gente, como o próprio nome diz, a gente vai ter uma cadeia principal e a ela vai ter algumas ramificações, alguns compostos ligados a ele. A saturada é aquela cadeia carbônica, né, que não vai ter nenhuma ligação dupla entre carbono e carbono, tá? E a dupla ou tripla, né? E a insaturada é que vai existir ligações duplas ou triplas entre carbono e carbono. Lembrando que se eu tiver uma carbonila, né, que é o C dupla O, tá certo?
A gente tem uma dupla ligação na molécula, porém a gente não tem uma cadeia insaturada, tá certo? Uma molécula insaturada. São duas coisas diferentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma cadeia carbônica linear, né? Ela não tem nenhuma ramificação, aqui são apenas hidrogênios, não são ramificações. Se a gente pegar essa cadeia aqui, ó, eu vou ter uma cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, que é a maior cadeia que a gente tem, mas a gente vai ter grupos substituintes. Aí, nesse caso aqui, a gente tem um CH3 e tem aqui uma hidroxila, que é o grupo OH, certo? Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de uma cadeia, tá, saturada, ou seja, ela não tem nenhuma dupla ligação ou tripla entre carbono e carbono, certo? E nessa cadeia aqui já é diferente, ele tem uma dupla entre carbono e carbono e tem uma tripla entre carbono e carbono. Então, eu tenho aqui uma cadeia saturada e uma cadeia insaturada. Como ambas são cadeias abertas, né, elas são dadas como alifáticas, certo? Aí aqui a gente tem, ó, esses dois exemplozinhos, né, que eu coloquei aqui. Aí eu tenho aqui, né, um bonequinho pensando, saturada é insaturada, olha só. Se a gente for olhar aqui nessas duas ligações químicas aqui, tanto faz ser essa daqui como essa aberta, né, que a gente chama de alifática, ou essa daqui que é alicílica, tá certo? Alicílica. Desculpa, tem uma dicção. Elas não apresentam ligação carbono-carbono, tá certo? Que tenha dupla ligação, ou tripla ligação. Nesse caso aqui, a gente tem uma dupla. Não precisa ter uma dupla que é a cadeia em si, né? A estrutura, a cadeia em si, a estrutura, ela poderia ser classificada como insaturada assim. Mas ela não é um composto insaturado. Ela só pode ser um composto insaturado se a dupla ou tripla for entre carbono e carbono, certo? Então, ambas as cadeias não têm, então ambas são insaturadas. Aí aqui a gente tem, né? Cíclica, alicíclica, né? Então, vamos lá. É classificado como uma cadeia cíclica, tá? Aquela cadeia, né, aquele composto que tem um anel benzeno. Então, o anel benzeno é representado por isso daqui, que são 6 carbonos, né? Tem 3 duplas ligações nela, na qual a gente chama o anel benzeno ou um anel aromático. Nesse caso aqui, então, a gente tem uma cadeia cíclica. Nesse caso aqui, a gente tem uma cadeia alicíclica, certo? Então, para a gente tentar entender um pouquinho esses conceitos básicos de química orgânica, né, eu coloquei dois exercícios na frente para a gente responder. Mas antes disso, eu queria que vocês soubessem que existe uma coisa chamada de homogeneidade, certo? Nesse caso aqui, essas cadeias são todas homogêneas. Por que elas são classificadas como homogêneas? Nesse caso aqui, elas são todas homogêneas porque elas só têm carbono e hidrogênio. Se eu pegar esse exemplo aqui, ó, eu já tenho uma cadeia heterogênea, tá vendo? Eu já tenho um oxigênio que é algo diferente do carbono, certo? Nesse caso aqui também, eu tenho um oxigênio que é algo diferente do carbono, eu tenho um cloro aqui que é algo diferente também do carbono. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho agora só para a gente fixar esses conceitos básicos, que é muito importante na química, né? Orgânica. Então, assim, uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Tem assim, na fabricação de tecido de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem o mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. Está aqui o cloro presente nesses compostos. Então, tem assim, a cadeia carbônica, né, da N-aloamina, representada ao lado, pode ser classificada como A, homogênea, saturada e normal. O normal que ele fala aqui, era para ele ter colocado aqui linear, não normal, ele está se referindo a linear, tá certo? B, heterogênea e saturada normal. Heterogênea, saturada, ramificada. Homogênea e saturada, ramificada. Olha só. Uma vez que a gente lê essas questões aqui, a gente já tem ideia do que a questão quer. Então, é sempre bom
que você não só lê o enunciado, mas que você leia também as opções. Porque aí você tem ideia do que a questão está querendo. Então, eu vou fixar nisso daí. Eu vou fixar se ela é linear, se ela é saturada, se ela é insaturada, homogênea, heterogênea. E aí eu vou obter o meu resultado da melhor forma. E não ficar jogando o que é que a questão quer. Tá? Leiam sempre, sempre, com muita atenção, o enunciado. Leiam os itens bem direitinho, que vocês não vão se dar mal. Então, a gente pensando que ela pode ser normal, né, que seria linear, que ela pode ser ramificada, insaturada, saturada, homogênea, heterogênea, fica fácil a gente saber a definição direitinho dessa molécula aqui, né, a classificação dela. Então, a gente pode ver que ela não é uma molécula insaturada, ela não tem dupla ligação carbono-carbono, então ela é saturada. Então, a gente pode anotar mesmo aqui, ó. Ela é uma cadeia saturada, vamos anotar. Saturada, tá? Aí agora vamos lá. Ela não é anormal, não é linear, né? Que aqui a classifica como normal, mas é linear. Ela não é linear, tá certo? Ela é diferente disso. Então, a gente não. Essa parte que tem o normal a gente já tira, porque ela nem pode ser A nem a B. Ela não é linear, tá? A gente pode ver também. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea, ó. Eu tenho cloro e tem oxigênio e nitrogênio, são compostos diferentes do carbono. Então, ela é heterogênea. Ela é heterogênea, tá? Aí a gente pode pensar, ela tem ramificação? Não tem ramificação? Ela tem ramificação, sim. Então, dentro dessa ramificação, tudo que estaria ligado aqui seria hidrogênio. Aqui, ó, aqui não é uma ramificação do nitrogênio, jamais. Mas esses dois metil aqui, ó, é a ramificação desse carbono. Esse cloro é a ramificação do nitrogênio. Esses dois metil, ramificação desse carbono, tá certo? Então, ela é uma cadeia, assim, ramificada. Então, ela é ramificada. Então, a gente vai pegar o item que tem saturada, certo? Heterogênea e ramificada, ó. Saturada, heterogênea e ramificada. Então, ó, a resposta correta seria essa letra C, certo? Então, a resposta correta seria a letra C. Vamos para uma próxima questão aqui. Tem assim, da PUC do Rio de Janeiro, né? Um grupo de compostos denominado ácidos graxos constitui a mais importante fonte de energia na dieta do homem. Um exemplo destes é o ácido linoleico, presente no leite. Ele diz no leite humano, mas eu entendi que é no leite que o humano consome. Não leite humano, que o humano não tem leite, né? Leite é da vaca. Acho que é no leite que o humano consome. A sua forma estrutural simplificada é essa daqui. Tá? Aí tem assim, sua cadeia carbônica é classificada como? Aí tem assim, aberta, normal, saturada, homogênea, né? Aberta, normal, insaturada, heterogênea. Aberta, ramificada, insaturada, heterogênea. Aberta, ramificada, saturada e homogênea. Aberta, normal, insaturada e homogênea. Nesse caso aí, eu sugiro que vocês façam a estrutura, né? Todinha no caderno de vocês, quando vocês forem responder. Por quê? Porque aqui, ó, se você for ver, tem uma pegadinha aqui, ó. Eu tenho um CH3, aí eu tenho aqui, tenho 4CH2, tenho 2CH, tá vendo? Aqui não é CH2, aqui é CH, tá vendo? Então, na verdade, aqui a gente tem duas insaturações, ligação dupla carbono-carbono. Então, se a gente for fazer, seria mais ou menos assim. Seria CH3, certo? Aí tem o CH2, ele se repete 4 vezes, né? Então, vai ser 1, 2, 3 e 4, tá? Só que agora ele não tem um CH2 duas vezes, ele tem um CH. E com o CH, isso daqui tem que ter uma dupla, né? Para que o carbono faça 4 ligações, tá certo? Então, ele tem esse CH aqui, tá? E em seguida, ele vai ter um CH2, é isso? Aí tem mais um, aí tem mais um, mais 2CH, então vai ser CH, CH, certo?
e assim sucessivamente dá para a gente terminar a nossa questão. Então, aqui eu só fiz no quadro para vocês verem que vai aparecer a presença de insaturação, né? A insaturação é classificada quando você tem dupla ou tripla nas ligações carbono-carbono, certo? Então, de cara, ela vai ser insaturada, né? Então, a gente pode anotar aqui, ó, insaturada. Insaturada. Então, a gente já pode eliminar todas aquelas que falam que é saturada. Eu posso eliminar a D e posso eliminar a A, certo? Ela é saturada. Então, ela é heterogênea, porque eu tenho oxigênio na cadeia. Ela vai ser heterogênea. Então, essa que é dada como heterogênea, ela é heterogênea, porque eu tenho oxigênio diferente aqui. Não é isso? Heterogênea. Vamos ver mais o que. E ela é uma cadeia normal, né? Ela é uma cadeia, tá? Normal, tá? E ela é uma cadeia também, tá certo? Aberta, né? Então, ela vai ser o item B, né? Ela é aberta, normal, insaturada e heterogênea, não é isso? Insaturada, heterogênea, aberta e normal, tá certo? Que seria linear, né? Ela não é cíclica, então ela é aberta. Ela é insaturada, porque ela tem duplas ligações carbono-carbono. E ela é heterogênea, porque tem oxigênio, né? Nessa cadeia, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? A gente tem aqui, não sei se vocês conseguem visualizar direito, mas eu tentei fazer isso para que vocês vissem. Eu deixei só aumentar aqui um pouco, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as funções orgânicas, né? As principais funções orgânicas seriam o hidrocarboneto, aquele que a gente só tem carbono e hidrogênio, né? Geralmente o sufixo no final é O. Então, aqui a gente tem um exemplo do eteno, tá? Ou etileno, né? De forma usual. A gente tem o aleto orgânico, que é aquele que... Esse substituinte aqui é um halogênio, né? É flúor, cloro, iodo, brômio, tá certo? Aí aqui um exemplo que a gente tem, né? A gente tem, tá vendo? Um metil, né? Ligado a um cloro. Então aqui é o monoclorometano, que é o cloreto de metila, né? Cloreto de metila, certo? Uma outra função orgânica muito conhecida é o álcool, né? Que sempre tem esse OH ligado aqui ao carbono. O sufixo final é O, né? Etanol, metanol, butanol. A gente tem o éter, onde o oxigênio fica entre dois carbonos, certo? Então, o sufixo dele, geralmente a terminação dele é oxi, né? Então, a gente tem o prefixo, mais o oxi, mais o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo O. Então, na verdade, aqui a gente tem o metoximetano, né? Porque a gente tem aqui um CH3 e CH3, que seria um metano, certo? Se fosse esse CH3 ligado ao oxigênio, né? Como tem aqui o exemplo. Não tem aqui o exemplo, não. Aqui tem, no caso, CH3 e CH2, né? Que seria o metanol. Mas se for só o CH3 ligado ao H, seria metanol. Como a gente tem esse oxigênio aqui ligado a dois carbonos, a gente tem um metoximetano, que seria um éter, tá? Aí a gente tem aqui o aldeído, certo? Que a gente tem a carbonila, né? A carbonila seria carbono, C dupla O. Esse carbono aqui pode ser ligado a várias outras coisas, então para que ele seja aldeído, ele tem que ser ligado a um carbono e a um hidrogênio ou a dois hidrogênios, certo? E sempre o sufixo de leal, né? Que é um metanal. Nesse caso aqui a gente só tem um carbono é met, né? A terminação é al, então ficaria o metanal. Então, aldeído, o ácido fórmico, formaldeído, os nomes mais usuais. A gente tem a acetona, né? Que ela possui uma carbonila entre dois carbonos, como mostra aqui. O sufixo vai ser sempre iona, então aqui a gente tem três carbonos, então vai ser, quando tem três carbonos é próprio, né? E a gente coloca a terminação
onda, então vai ser a propanona, certo? Aí aqui a gente tem outro exemplo, né, que é o ácido carboxílico, que é um outro grupo funcional. Esse ácido carboxílico, a gente tem uma carbonila, não importa se isso aqui esteja ligado a um carbono ou hidrogênio, importa que isso aqui seja uma carbonila, que seja uma hidroxila. O sufixo dele é oico, então sempre que tiver ácido, a gente tem que ter o nome na frente de ácido. Nesse caso aqui, quando eu só tenho um carbono, vai ser ácido etanóico, né? Metanoico, mas nesse caso aqui, como já tem ligado a um carbono, então vai ser etanóico porque tem dois carbonos. A gente tem o éster, onde a gente tem, no lugar aqui do ácido carboxílico, no lugar desse hidrogênio, a gente tem um carbono, certo? Seja ele CH2, CH3, CH3, seja lá o que for. Tem que estar ligado a um carbono e mais alguma coisa. Então, aqui a gente tem um éster, tá certo? Nesse caso aqui seria o etanolato de metila, porque a gente sempre pega aqui a quantidade de carbono que tem aqui, é etano, né, que são dois, e aqui é uma metila, então fica etanolato de metila. A gente tem aqui também as aminas, né, que a gente tem o nitrogênio, né, ligado ao carbono, certo? A gente tem a amida, onde é bem parecido também com o éster e o ácido carboxílico. A diferença é que, no lugar de ser OH para ser ácido carboxílico, continuando, né, a nossa O carbono para ser o éster, a gente sobre tem isomeria, né, ligada a alguma coisa aqui. Então, a isomeria é quando dois são amida. Então, aqui a gente tem, ó, dois carbonos, etano, né, e no final a gente coloca o nome amida no final, então aqui a gente tem a etanamida. E aqui a gente também tem os compostos, os nitrocompostos, né, que são compostos, o carbono ligado a esses compostos aqui nitrosos, certo? Então aqui a gente tem o nitro mais prefixo, mais infixo, mais sufixo O. Então aqui a gente tem um exemplo do nitro, que esse aqui é classificado como nitro, né? Como aqui é um benzeno, então vai ser nitrobenzeno, certo? Então aqui a gente tem nossos principais grupos funcionais da química orgânica, tá? Então aqui a gente tem um exercíciozinho só para a gente fixar um pouco nessa questão dos compostos, das funções orgânicas. Tem assim, a Universidade Estadual do Maranhão, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, é obtida através dos vegetais, verduras cruas, legumes e frutas cítricas. Auxilia a absorção de ferro, aumenta a resistência orgânica, fortalece os ossos, os vasos sanguíneos, as gengivas e ainda possui efeito anti-estresse. A carência dessa vitamina provoca escorbuto, gengivite, perda de apetite e cansaço. De acordo com sua forma estrutural abaixo. Perguntas. Quais os grupos funcionais presentes, né? E B, quantos são os carbonos considerados primários, secundários, terciários e quaternários? Então, vamos logo ver a questão lá, né? Quais são os grupos funcionais presentes. Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem um enol. Por que não seria um álcool? Um álcool seria se não tivesse essa dupla aqui. Então, aqui a gente teria um grupo funcional álcool. Mas como aqui tem uma dupla, a gente chama de enol, então a gente tem dois enóis aqui. Como aqui eu tenho C dupla O, tá certo? Ligado aqui a um oxigênio e a um carbono aqui, a gente tem um éster, tá? Lembra-se que o éster, ele tá ligado, cadê o éster, éster? Ele tá ligado aí, carbono, carbonila ligado a um oxigênio que é ligado a um carbono. Então, a gente tem um éster aqui. Aí, aqui sim, olha, a gente tem um álcool, que não tem um dupla, aqui eu tenho um dupla, né? E aqui eu tenho um álcool. Então, os grupos funcionais são dois enóis, um éster e um álcool, tá? E quantos são os carbonos considerados primário, secundário, terciário e quaternário? Ó, esse carbono aqui é um carbono primário, que só está ligado a um carbono, não é? Deixa eu ver se tem mais algum carbono primário aqui. Não tem, só tem esse carbono primário. Carbono secundário, eu tenho esse aqui, ó, ligado a esse, que está ligado a esse, tá vendo? Eu tenho esse outro carbono secundário aqui, ó, que é ligado a esse, que está ligado a esse. Esse carbono está ligado a esse também é outro secundário e outro carbono secundário. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos secundários e um carbono
primário, certo? Aqui a gente tem mais uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem assim, tem a substância aí acima, né? Na substância, certo? Cuja forma estrutural está representada acima, estão presentes as seguintes funções orgânicas: aldeído, amida, álcool, éster, álcool e amina, álcool, ácido carboxílico e amina, ácido carboxílico, amida e álcool, álcool, amida e cetona. Olha só, vamos lá. Vamos ver quais são os grupos funcionais que nós temos aqui. A gente não tem éster, está fora o éster, porque para ser éster, isso aqui teria que ser não ser um hidrogênio e sim um carbono. Então, essa letra A, não, a letra B está descartada. A gente também não tem aldeído, para ser aldeído, tá certo? Isso daqui tem que ser um hidrogênio, tá? Então, a gente também não tem um aldeído, A e B está descartada. Álcool, agora vamos lá, o que, é que a gente tem? A gente também não tem amida, aqui, ó, porque a amida teria que ser um CH3 aqui no mínimo, tem que estar ligado a um carbono, tá certo? Não, aqui teria que ser um nitrogênio, desculpa, para ser uma amida, né? Não temos, então a amida está fora. Então vamos avaliar o que, é que a gente tem. Essa daqui também está fora e essa está fora, só por eliminação, né? Então, teoricamente, a nossa resposta correta seria C. Vamos ver se é mesmo. A gente tem álcool aqui, ó. Tá vendo? Oxigênio, OH, que é hidroxilo ligado ao carbono. A gente tem amina, que é nitrogênio ligado a carbono, né? E a gente tem, ó, cadê? O ácido carboxílico, né? Aqui. Então, a nossa resposta correta aqui seria a letra C, certo? Ok, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo, que não esteja muito rápida, certo? Mas aí a gente vou tentar ir mais lento, né? E qualquer dúvida, pode entrar em contato através do meu e-mail, que vai ser fornecido através do pessoal que vai entrar em contato com você. O que eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar vocês, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura, né? E as nomenclaturas da IUPAC. É uma coisa assim que eu realmente não sou muito fã da parte da química, principalmente não só da química orgânica, como da inorgânica, mas é uma coisa que a gente precisa saber para que, somente vocês que vão fazer uma prova, né, de Enem, certo? Então, existem algumas regrinhas para a gente fazer algumas nomenclaturas, né, na química orgânica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a cadeia principal, é essencial. Depois a gente tem que enumerar essas cadeias, tá? Aí outra coisa que a gente vai olhar, para a gente ver como é que a gente vai enumerar essas cadeias, é se tem grupo funcional, se tem presença de insaturação, ou se tem ramificações. Se ela tem essas três, a gente segue essa sequência. Primeiro o grupo funcional, depois a presença de insaturação e por outra ramificação. Então aqui eu tenho três exemplos, né? Que eu coloquei aqui para ficar bem claro. Ó, primeiro a gente vê se tem um grupo funcional na cadeia. Tem. Então, mesmo que tivesse dupla ligação, e ramificação, nossa contagem iria começar aqui desse grupo funcional aqui, que é o H, que é um álcool, né? Então, a gente começa a contar dele aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu vim para cá e não para cá? Porque aqui eu tenho um número maior de cadeia carbônica, tá? Então, se tem grupo funcional, pode ter dupla, pode ter ramificação, pode ter o que for. Vou fazer a contagem a partir dele. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? E veja aqui, ó, que esse 1 aqui, tá vendo? Tá ligado ao H, né? Então, desculpa, eu desconcentro fácil. Então, sempre que vocês forem fazer, vocês contam sempre a partir do grupo funcional, tá certo? Então, vamos lá. Aí aqui a gente tem, ó, nesse caso aqui, a gente tem a presença de insaturação. Tá vendo aqui a insaturação? Então, no lugar da gente começar, professor, mas isso aqui é da sequência da cadeia carbônica maior, sim, mas a gente tem que levar sempre em consideração primeiro o grupo funcional. Ah, professora, mas aqui não tem grupo funcional. Não tem grupo funcional, mas tem a segunda opção aqui, ó, que é a presença de insaturação. Então, eu vou contar a partir dela. Eu tenho a insaturação aqui, ó.
2, 3 e 4, tá vendo? Então, isso daqui se torna ramificação. Já foi. Tá certo? Aqui, a gente tem, ó, essa sequência aqui, né? Por exemplo, eu não tenho grupo funcional, não tenho presença de insaturação, mas eu tenho ramificação. Então, eu vou contar essa cadeia carbônica de forma que essa ramificação aqui, ela apareça, certo? Se eu fosse contar daqui, ó, eu ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, só ia ter 6 carbonos. Então, aqui eu vou pegar, né, o maior número de carbonos possíveis. Então, quando eu peguei o maior número de carbonos possíveis, eu tive essas duas ramificações aqui, certo? Perdão, pessoal. Então, vamos lá. Então, aqui vocês já entenderam mais ou menos como a gente vai fazer a nossa... como a gente vai determinar a nomenclatura da IUPAC, não é isso? Aí agora a gente já sabe como enumerar essas cadeias, certo? Mas antes da gente continuar fazendo isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conhecer um pouquinho, né, saber quais são os principais grupos substituintes. Os principais grupos substituintes que a gente tem é o metil, certo? Que é o CH3 ligado a alguma coisa. Ao etil, que é 2 carbonos, né? Vem a parte de etanol, de et, né? Que são 2 carbonos. Propil, são 3 carbonos. Propil por quê? Porque vai se ligar alguém, né? Etil porque vai se ligar alguém, metil porque vai se ligar alguém. Se tivesse um oxigênio, um OH aqui, seria etanol, né? Aqui seria etanol, tá? E assim sucessivamente. Aí aqui a gente tem o isopropil, né? A gente tem o butil, o sec-butil, o isobutil, o terc-butil. Aí a gente tem aqui o etenil ou vinil, é muito conhecido na química orgânica como vinil. A gente tem o benzil aqui, que a gente tem um anel benzeno ligado a um carbono, né? Certo? Que vai se ligar a alguma coisa. Ao fenil, tá? A gente tem o alfa-naftil e o beta-naftil, certo? Então, a partir desses grupos substituintes também, pode nos ajudar a gente ter, né, a nossa nomenclatura da IUPAC, tá certo? Então, vamos lá. Dando nome, né, dando nome aos compostos. Então, aqui a gente tem aqui, se existir apenas carbono e hidrogênio, o composto é um hidrocarboneto. Caso contrário, devemos identificar qual é o grupo funcional. Tá? Exatamente se o grupo funcional é um éster, é um éter, é um amino, uma amida, tá? Depois a gente determina a cadeia principal e efetua-se a numeração dos carbonos. Então, foi como eu falei aqui nesse slide anterior, né? Aqui o grupo funcional é o oxigênio, é o OH. Então, a partir dela a gente enumera, certo? Aí, 3. A montagem será feita da seguinte maneira, né? Se a cadeia é ramificada, então, não ramificada, o nome vai ser o nome da cadeia principal, certo? Se a cadeia for ramificada, né, posição, o nome do substituinte, mais o nome da cadeia principal. Então, vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de hidrocarbonetos, por exemplo. A gente tem, como a gente não tem nenhuma ramificação nem nada, a gente conta só os carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. Então, como aqui é um hidrocarboneto, como não tem presença de dupla ligação nem tripla, então aqui vai ser o butano mesmo, certo? Vai ser o butano. Aí, nesse 2 aqui, eu tenho 2 carbonos, né, que geralmente é etileno, né, etil, e tenho aqui uma tripla ligação aqui, né, então aqui nesse caso, a terminação é ino, né, então aqui vai ser o etino ou etileno, tá, não tem problema. Nesse 2 aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e uma dupla aqui. Então, aqui vai ficar o ciclo hexeno, porque a dupla, a terminação é eno, né? Ciclo hexeno. Se a gente for pegar aqui o 4, ó, composto 4.
Veja que a numeração está 1, 2, 3, 4, porque eu tenho um substituinte aqui. Então, sempre o primeiro nome vai ser do substituinte, tá certo? Então, vai ser 1 metil, tá certo? Butano, tá bom? 1 metil butano, certo? 1, 2, 3, 4, desculpa. 1, 2, 2 metil butano, tá certo? Desculpa, ok? Nesse caso aqui, ó, a gente tem a dupla e tem o substituinte. Lembra da regrinha lá? Que, de acordo com a regrinha, primeiro vem entre insaturação e ramificação, primeiro vem a insaturação, não é isso? Então, vamos voltar. Aqui a gente tem a insaturação. Mas o que aparece primeiro vai ser o nome do substituinte. Então, vai ser, a enumeração vai ser 1, 2, 3, 4, 5, porque começa a partir de onde tem a insaturação. Mas quando a gente for nomear, a gente nomeia logo o nome do grupo aqui da ramificação. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. No carbono 4, tem essa ramificação aqui, que tem o nome de metil, né? Que é só um carbono, então é met, né? Met, et, prop e but, né? Como a gente fala. Então, vai ser, no carbono 4 eu tenho esse metil aqui, então vai ser 4 metil, certo? Deixa eu sair aqui vai ser 4 metil, perdão. Vai ser 4 metil, tá certo? Aí a gente tem, no carbono 1, a gente tem a dupla aqui. Então, vai ser 4 metil, tá certo? 1, aí a gente vai contar o resto dos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 1 metil, tá certo? Penteno. Ok? 1 metil penteno. Entenderam aí, né? Eu boto logo o nome do metil aqui, então no carbono 4, então 4 metil. Então, aqui, como tem uma dupla, tem que ter a terminação eno, e vou contar a quantidade de carbonos, que são 5, então vai ser 4 metil, né? 1, que é onde está a dupla ligação, penteno, certo? Nesse caso aqui, a gente tem um composto alicíclico, né? Então, aqui é o ciclo butano, né? Só que eu tenho aqui um substituinte aqui, que é um metil, né? Um etil, que são 2 carbonos, não é isso? Então, vai ser 3 metil butano, certo? Porque eu começo a contar, tá certo? A partir daqui, né? Então, vai ser 1, 2, 3, não é isso? Então, vai ser 3 metil butano, certo? Não, gente, desculpa, não é isso não, foi mal. Foi mal. Esse aí vai ser, pulando. Esse aí vai ser o ciclo, né? O ciclo butano, tá certo? Aqui eu tenho o ciclo butano, então, como eu tenho um etil aqui, vai ser etil ciclo butano, tá? Perdão mesmo, foi mal, acontece. Então, aqui vai ser 4 carbonos, como ele é um ciclo, né? Então, vai ser ciclo butil, ciclobutano, tá certo? Etil. Ciclobutano, etil, tá? Foi mal. Aí aqui a gente tem também, dado como hidrocarbonetos, tá certo? Os anéis benzênicos aqui, que eu achei interessante ficar aqui, dar esse exemplo deles. Mesmo porque os anéis benzênicos, né, eles podem ser do tipo orto, met, orto, orto, meta ou par, tá? Então, o orto, ele vai ser o substituinte vai estar ligado próximo a esse carbono aqui, tá? Nesse segundo carbono aqui, contando desse primeiro aqui. Então, o meta, né, vai estar no terceiro carbono e o para vai estar aqui nesse quarto carbono, certo? Então, aqui fica fácil de nomear, né, esse composto, porque vai ser o orto,
Aí dimetil, né, que são 2 metil, benzeno. Então, aqui vai ser o meta dimetilbenzeno e o para dimetilbenzeno, certo? Aí aqui a gente vai agora falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos álcools, né? Aí tem aqui algumas regrinhas aqui embaixo. Número de carbonos, né? Mais a ligação predominante, se é alcano, alceno, alcino, mais a terminação ol. Então, se a gente for pegar aqui, a gente tem 2 carbonos, etano, né? Como não tenho nenhuma ligação dupla, não vai ser eteno, nem etino, vai ser etano. Como eu tenho aqui a substituição do H, que é o que classifica álcool, então a gente vai ter aqui o nosso etanol, certo? Aí aqui a gente tem, ó, a gente vai ver o número de carbonos, quantos carbonos a gente tem. 1, 2, 3, 4 na cadeia principal, né? A ligação predominante vai ser o etano, né? Vai ser o hidrocarboneto, o etano, tá? Ligação simples, tá certo? Mais a terminação ol. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3. Então, lembre sempre de colocar logo o nome do substituinte. Então, vai ser 3-metil, 1, 2, 3, 4, propanol, certo? 3-metil, 1, 2, 3, 4, butanol, desculpe, gente. Butanol é 4, né? Não é 3. Aí, esse item 3 aqui, a gente tem o ciclo hexano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E uma hidroxila aqui que classifica o álcool. Então, aqui a gente vai ter o ciclo hexanol, certo? São 6 carbonos, né? A gente conta lá o número de carbonos e a terminação ol. Então, vai ser o ciclo hexanol, tá? Aí, aqui a gente vai ter a nomenclatura de aldeídos, né? Vai ser número de carbonos, mais a ligação predominante, mais a terminação ol. Então, a quantidade de carbono que eu tenho aqui só é 1. Não é isso? Então, aqui vai ser o metanol, né? Aqui eu tenho 2 carbonos, vai ser o etanol. E como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, vai ser o pentanol, certo? Aí aqui vamos dar um exemplo, um pouco de exemplo da cetona. A gente vai contar o número de carbonos, mais a ligação predominante, mais a terminação ona, né? A ligação, desculpa, terminação. Mais a terminação ona. Então, vai ficar assim, ó, são 3 carbonos. Então, é prop. Com a terminação nona, vai ficar propanona. Aqui a gente tem quantos carbonos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Pentanona. E aqui vai ser a ciclohexanona, né? Que eu tenho 6 carbonos. Como eu tenho aqui esse grupo funcional, né? Classificado como cetona, né? Que é o carbono, a carbonila ligada a 2 carbonos. Um ciclo, então vai ser, e esse ciclo tem 6 carbonos, então vai ser ciclohexanona, certo? Vamos agora para os éteres, né? Os éteres, não sei se vocês lembram, que a gente falou lá no início sobre os grupos funcionais, a gente tem um oxigênio entre 2 carbonos, tá certo? Então, como é que a gente iria dar o nome desses compostos, né? O nome do grupo orgânico de menor cadeia, nesse caso aqui, de menor cadeia é o metano, né? Tá certo? Mais óxido, então vai ser o metóxido, não é isso? Mas a gente coloca o hífenzinho para nós for escrever. Mas o nome do grupo orgânico de maior cadeia. Como não tem um grupo orgânico de maior cadeia, tem também um metano aqui, então vai ficar o metóximetano, certo? Nesse 2 aqui vai ser o grupo de menor cadeia orgânica é o CH3, então o metóxido. Aqui o maior é o etano, então vai ser metóxido, etano. E esse caso aqui vai ser o etóxido, etano. Tá certo? Aqui é a forma que a gente dá nome aos compostos orgânicos, tá certo? Nesse caso, os éteres. Aí vamos falar um pouquinho agora sobre os ácidos carboxílicos, né? A nomenclatura dele. Então, como é um ácido carboxílico, como o próprio nome diz, tem que ter o nome ácido na frente.
mais o número de carbono, mais a terminação óica, certo? Então, vai ser ácido, né? Como só tem um carbono aqui, é metano, e a terminação óica vai ser ácido metanoico. Aqui eu vou ser, então, 2 carbonos, ácido etanoico, e aqui eu vou ter, como eu tenho 2 carbonos aqui, 2 ácidos carboxílicos, vai ser ácido, ácido de etanoico. Deixa eu ver, ácido etanodiótico, desculpe, certo? Ácido etanodiótico. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os ésteres, né? Os ésteres, a gente tem o grupo orgânico, que é isso aqui, mais a terminação OAto de alguma coisa. E a gente pega aqui o grupo orgânico mais a terminação ILA. Então vamos lá. Aqui a gente tem, ó. Aqui eu só tenho um carbono, então vai ser metanoato. E aqui, como eu tenho uma metila, então vai ser etanoato de metila. Certo? Metanoato de metila. Nesse caso aqui, eu vou ter o etanoato de metila, e esse aqui eu vou ter também o etanoato de 2, 3, 4, etanoato de butila, certo? Etanoato aqui, ó, porque tem 2 carbonos, e aqui o metil, então vai ser etanoato de metila. Aqui, metanoato de metila, aí aqui vai ser 2 carbonos, etanoato de 1, 2, 3, 4, etanoato de butila, certo? As aminas, né? As aminas é bem fácil a gente classificar o nome delas, porque é o grupo é o nome do grupo ligado ao nitrogênio mais amina. Então, esse grupo do lado aqui do nitrogênio é metil, mais o grupo amina, então vai ser metilamina, certo? Aí aqui a gente vai ter, ligado a esse nitrogênio, a gente tem um metil e tem um etil, então vai ser metil, etil, amina, certo? E nesse caso aqui a gente tem 3 metil, então vai ser trimetil, amina, certo? Bem simples mesmo, na nomenclatura da amina. Vamos agora ver um pouquinho sobre a nomenclatura da amida. A amida, não sei se vocês lembram, mas a gente tem uma carbonila, né? E ligada a essa carbonila, a gente tem um grupo amino aqui, certo? Então, é classificado como amida. Então, é nome do grupo orgânico, nesse caso aqui, metil, né? Mas o nome é amida, tá certo? Então, vai ficar... Aqui eu tenho um CH3, é metano, né? Então, vai ser metanamida. E aqui vai ser 1, 2, 3, 4, butanamida, certo? 1, 2, 3, 4, butanamida, etanamida, certo? Tá assim, né? Assim, eu não gosto muito da nomenclatura, né, de modo geral, nem na química orgânica, nem na inorgânica, eu acho muito decoreba. Eu acho uma parte que a gente tem que meio que decorar mesmo. Mas, infelizmente, cai no Enem, a gente tem que continuando, né, a nossa aula. Vou falar um pouquinho sobre isomeria, tá? Então, a isomeria é quando 2 ou mais compostos tiverem a mesma forma molecular. E tem vários outros tipos de isômeros, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, aqui a gente tem o metilpropano e o butano, tá certo? Se vocês olharem, a gente tem a mesma quantidade de carbono, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, tá certo? É a mesma quantidade de hidrogênio, né? 3, 6, 9, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ambos têm tem a mesma forma molecular, né? Só que eles são compostos diferentes. Então, é isso que a gente classifica como isômeros, certo? Ou seja, com a mesma quantidade de carbono e hidrogênio, você consegue fazer várias outras moléculas diferentes, certo?
E isso pode, a professora pode ter outros elementos que não seja oxigênio, que não seja carbono e hidrogênio? Pode sim, tá certo? Os isômeros não têm essa restrição não, mesmo porque tem alguns isômeros que a gente pode ter um éter, pode ter um éster, certo? Tranquilo, sem nenhum problema, pode ser diferente de carbono e hidrogênio, tá? Então, a gente tem a isomeria geométrica, né? O geométrico, que é o estereoisômero. Muito usual que a gente conhece, né? O cis e o trans. Aqui, se você olhar, a gente tem também a mesma quantidade de carbono, 1, 2, 3, 4 carbono, a mesma quantidade de hidrogênio. A diferença é a forma que eles estão aqui no espaço, né? Por isso que a gente classifica como isômeros geométricos, tá certo? Aqui é aquele classificado como cis, por quê? Porque esses grupos substituintes ó, estão acima do plano. Aqui a gente traça um plano, nessa dupla ligação aqui. A gente vai ter o cis, né? Os dois substituintes estão acima, tá certo? E nesse abaixo a gente tem o trans, que a gente traça também aqui uma, uma linha imaginária aqui, né? Isso aqui vai estar acima do plano e vai estar abaixo do plano, CH3, CH3. Então, quando os grupos substituintes estão acima do plano, a gente chama de cis. Quando estão abaixo e acima do plano, a gente chama de trans, tá certo? Se esse CH3 aqui tivesse aqui, não seria cis nem trans, não seria nada, certo? Ele tem que estar em carbonos diferentes. Uma outra forma também, bastante conhecida, é o Z e o E, tá certo? Como seria isso, professor? Aqui a gente tem ó, só dois grupos substituintes, tá vendo? Só que aqui eu tenho 1, 2, 3 grupos substituintes. Como é que eu vou classificar se é cis ou se é trans, né? A primeira coisa que eu vou fazer é classificar, ver quem é o composto prioritário. Como seria isso? Por exemplo, se aqui eu tivesse, ó, um C2H3, né, que é o etano, e aqui o CH3, o etano tem a massa molecular maior do que o CH3, então o etano seria 1, certo? Aqui seria 2. Mas aqui a gente tem 2 metil, né, e tem um cloro aqui, tá certo? Então, o que é que acontece? O cloro vai contar como 1, tá? Então, 1, e esse metano aqui vai ser o 2. Então, como os dois de maior massa atômica, né, está acima do plano, é parecido com o cis, então é classificado como Z, tá certo? Nesse caso aqui, como eles estão ó, um abaixo e outro acima do plano, é classificado como E. E se aqui fosse o C2H3, professora? Se aqui fosse um C2H3, era necessário que esse polo estivesse aqui, tá certo? Então, seria mais ou menos assim. Se tivesse um outro exemplo, né? A gente tem aqui a dupla, né? Aqui a gente tem o polo, aqui a gente tem o C2H3, tá? Aqui a gente tem o CH3 e aqui a gente tem o hidrogênio. Então, o polo tem a massa atômica maior do que isso, do que esse etano aqui, tá? Aqui seria 24, né, que são dois carbonos, mais 3 hidrogênios, C2H6, C2H6, mais 6, então aqui seria 24, 30, né? E aqui 35,5. Então a massa atômica do polo é maior, então classifica ele como 1. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser o segundo maior, aqui vai ser o terceiro e aqui vai ser o quarto, tá? Então eu vejo quem tem as maiores massas atômicas. Quem tem a massa atômica é o polo e o etano. Então, ó, eles estão, né, um acima do plano e o outro abaixo do plano, tá certo? Então aqui, olha, na configuração anterior seria trans, mas como a gente tem três substituintes diferentes, né, a gente classifica como o E, certo? Ok, pessoal? Se por acaso viesse dessa forma aqui, ó. Se por acaso viesse dessa forma aqui. C, dupla C, aí aqui o cloro, C2H6,
CH3 e hidrogênio. Aqui seria 1, 2, 3 e 4, não é isso? Então, quando ambos têm maior massa atômica, está acima do plano, na configuração anterior seria cis, mas como eu tenho 3 substituintes, eu vou classificar ele como Z, certo? Só para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Aí aqui a gente tem a isometria óptica, né, que são os enantiômeros, são as moléculas quirais. Então, esses compostos, eles apresentam propriedades físicas idênticas, tá? Como ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, índice de refração e solubilidade. O que difere entre um e o outro é o desvio da luz polarizada, no mesmo ângulo em sentidos opostos, ou seja, um gira para um lado e o outro gira para o outro lado, certo? Então, aqui é um exemplo de um enantiômero. Eu tenho aqui, ó, esse composto, tá certo? Se você olhar, ele é a imagem especular desse, é como se eu tivesse colocado um espelho aqui. É como se, por exemplo, eu tenho a minha mão direita e a minha mão esquerda. Assim fica melhor para vocês. Então, a minha mão direita, se eu colocar ela no espelho, tá certo? Vai me parecer a mão esquerda, né? É como se tivesse um espelho. Então, se eu tentar sobrepor elas, elas não vão sobrepor, tá vendo? Então, isso a gente chama de enantiômeros, tá? Então, eles têm propriedades físicas idênticas, como eu falei há pouco, porém, uma dessas moléculas gira para um lado, a gente chama de atividade iótica, né? E a outra gira para o outro lado, certo? Tem até um exemplozinho aqui, ó, da mão, né? No espelho. Se eu colocar a mão esquerda no espelho, ela vai parecer que eu estou com uma mão direita, né? Isso, ela tem a imagem especular dela, é a minha mão direita, que a gente chama imagem especular não superponível, que é o que a gente chama de enantiômero, certo? Só que com atividade óptica diferente. Só que tem todas as propriedades iguais. Então, quem trabalha com enantiômero e quer separar esses compostos é muito complicado, porque eles são praticamente idênticos. Praticamente não, eles são idênticos, só tem atividade óptica diferente. Tá certo? Em um detalhe, né, para que a gente... Professora, mas como é que eu sei que é um enantiômero? Como é que eu sei o que é um enantiômero, né? Por exemplo, se você olhar esse carbono aqui, ele tem 4 substituintes diferentes. Ele não pode ter substituintes iguais. Eu tenho um flúor, tenho um hidrogênio, tenho um cloro, tenho um bromo. Se por acaso aqui tivesse um hidrogênio, 2 hidrogênios, ele não seria um enantiômero, tá certo? Ele seria um diastereisômero, tá? Então, para que ele seja enantiômero, é necessário que esse carbono aqui, chama de carbono quiral, né, ele tenha 4 grupos substituintes diferentes. Nesse caso aqui, são todos diferentes. É bromo, cloro, hidrogênio e flúor, tá vendo? Tá certo? Se tiver repetido, não é um enantiômero, certo? Uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O carbono tem que ter 4 substituintes diferentes. Aí aqui a gente tem, continuando com a isomeria óptica, né, a gente tem os enantiômeros, continuamos com enantiômeros, só que a gente uma coisa chamada de mistura racêmica. O que seria essa mistura racêmica? Seria a mistura realmente de enantiômeros, só que se você fizer soluções desses compostos com concentrações iguais e misturar, o que é que acontece? Ele vai ter... eles tinham antes atividade óptica diferentes, né? Agora eles vão ter a mesma atividade óptica. Uma vai anular a outra, tá certo? E isso é que a gente chama de mistura racêmica. E isso faz com que eles sejam compostos totalmente diferentes do outro. Um exemplo que a gente tem aqui, ó, a gente tem esses dois compostos aqui, são iguais praticamente, né? Na nossa visão, para a gente, aparentemente é igual. Mas veja que eles são, aqui é um enantiômero, aqui é um enantiômero, só que eles foram misturados em concentrações iguais, uma solução de concentração igual. Então, a atividade óptica de um anulou a da outra. Aí o que é que acontece? Ambos têm características bem diferentes. Se você olhar aqui, as moléculas são iguais, idênticas praticamente, mas elas não são superponíveis, né? Quando você juntar delas, não são superponíveis, por isso que ela é enantiômero. Porém, como ela está em concentração igual e uma anula a atividade da outra, ó, uma vai ter um sabor amargo e a outra vai ter um sabor doce. Veja que o nome é o mesmo, tá vendo? Só que, olha, aqui é um valor positivo, aqui é um valor negativo, né? Mais e aqui menos. Então, aqui a gente tem um sabor amargo e aqui a gente tem um sabor doce. Uma gira para um lado e a outra gira para o outro, certo? Quando elas se misturam, essa atividade óptica ela é anulada. Se vocês olharem aqui, ó,
incrível que é praticamente a mesma molécula, uma tem sabor amargo, outra tem sabor doce, é uma coisa incrível. Se você pegar esse composto aqui, ó, a gente tem o odor da menta, tá? E esse aqui tem o odor da alcavaria. Se eu não me engano, isso aqui é uma erva, eu acho, para usar em culinária, alguma coisa assim, tá certo? Esse daqui, o limoneno, ó, são iguais também, tá certo? Mas com a mistura racêmica, né? Concentrações iguais, soluções iguais. Um vai ter o cheiro da laranja, outro vai ter o cheiro do limão, certo? É uma coisa bem interessante desses enantiômeros, né? É que aparentemente são iguais, né? Mas eles têm propriedades físicas iguais, não sendo a mistura racêmica, tá? Propriedades físicas iguais, tudo iguais, só que com atividade iótica diferente. E por eles terem a mesma molécula, serem a mesma molécula, porém eles têm, ele age de forma diferente no corpo da gente. Tem um relato, né? Há muitos anos atrás, 1900 alguma coisa, não sei, não lembro, que um dos enantiômeros é utilizado para mulheres grávidas, para segurar bebê, etc e tal, que é um remédio, certo? Só que o outro composto, que é igual a ele, só que tem uma atividade iótica diferente, ele pode matar o feto, tá? É como se um fosse esse positivo aqui do sabor amargo e o outro fosse esse negativo do sabor doce, só que praticamente idênticos. Só que um é D e o outro é L, né? Um é positivo e o outro é negativo. Então, o médico receitou aquele enantiômero que ia ajudar a grávida a segurar o bebê, né? Só que na hora da venda, né, não prestou-se atenção se era D ou L, se era mais ou menos, e foi vendido dessa forma. Então, na verdade, o que era para salvar a vida de uma criança acabou sendo um veneno, né? Matou o feto, certo? Então, assim, parece uma besteira, parece algo irrelevante, mas a química tem dessas coisas e a química orgânica mais ainda, por isso que eu acho ela fascinante. Eu sou totalmente fascinada por química orgânica por causa disso, certo? Aí aqui a gente viu, ó, esses compostos quirais, né, que tem um carbono, né, ligado a compostos diferentes, né? Chama de carbonos quirais. Mas veja aqui que a gente só tem um carbono, né? Mas a professora pode ter dois carbonos com quiralidade diferente, com 4 substituindo diferentes? Pode sim, certo? Um exemplo é esse aqui, ó. Isomeria óptica, né? Isômeros ópticos com mais de um carbono assimétrico. Aqui eu só tenho um carbono assimétrico, que a gente chama de assimetria, né? Exatamente porque não tem substituintes iguais, né? Atividade óptica diferente, carbono quiral. Aqui a gente tem, ó, um par de enantiômeros, que é isso aqui, a gente tem um par de um composto meso. O que seria isso, professora? Ó, veja que aqui eu tenho os carbonos quirais são esses daqui, tá certo? São esses daqui. Se você olhar, esse aqui é dado como meso, por quê? Porque esse carbono aqui, ele não tem substituintes diferentes, ele tem um substituinte igual, tá? Então, como ele não tem substituintes diferentes, né? Esse carbono aqui, ó, tá ligado a hidroxila, a um hidrogênio, né? C dupla OH. Se você for ver o que está ligado a esse carbono aqui, é a mesma coisa. A um OH, hidrogênio, a hidroxila OH. Então, esse carbono aqui não é quiral, esse carbono não é quiral, ele não é assimétrico. Né? Você colocar aqui um espelho, ele não vai ser superponível, não vai. Porém, a gente classifica ele como meso porque esse carbono aqui tanto está ligado ao OHHC dupla O, como esse aqui também. Né? Então, eles não estão ligados a substituintes diferentes. Se você for olhar aqui, por ter essa troca aqui, ó, com a hidroxila, esse carbono aqui está ligado a um composto diferente desse, tá vendo? Esse carbono aqui está ligado ao hidrogênio HC dupla OH. Só que aqui ele está ligado também ao hidrogênio HC dupla OH, porém, ó, com isomeria diferente, né? Então, aqui é dado, sim, com um carbono quiral, assimétrico, tal. Aqui não, ele não é quiral, certo? Ele não é assimétrico, por isso que a gente classifica ele como meso, tá? Aqui é um meso e aqui é um par de enantiômeros, certo? Se tiver dificuldade de ver, faça no lápisinho separadamente, você vai ver que esse carbonozinho aqui está ligado à mesma coisa que
Isso daqui é igual a isso, tá? Esse carbono aqui está ligado a isso aqui e esse carbono está ligado a isso. Então, eles estão ligados a coisas iguais. Nesse caso aqui, não. Esse carbono está ligado a um composto diferente, que esse carbono está ligado a um composto diferente, por causa dessa troca aqui da hidroxilo. Certo? Aí a gente chama de par de enantiômeros e aqui a gente chama de composto meso. Certo? Aí aqui a gente tem, ó, algumas propriedades físicas dos compostos orgânicos, né? Então, os hidrocarbonetos, no modo geral, quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser seu ponto de ebulição e seu ponto de fusão. Então, se a gente pegar o metano, tá certo? Ele é menor do que o etano, se você pegar o metano, ele é menor do que o etano, que é menor do que o propano, que é menor do que o butano. E assim sucessivamente. Quanto maior for essa cadeia, mais carbono você vai ter, maior vai ser esse ponto de ebulição, maior vai ser esse ponto de fusão. Você vai precisar, né, de uma energia maior para que esses compostos entrem em ebulição ou eles cheguem a se fundir. Quando a gente tem presença de grupos funcionais, tá certo? A polaridade daquela cadeia, ela aumenta, né? Então, quando você coloca oxigênio no composto, nitrogênio, cloro, você tem um aumento aí na polaridade. De um modo geral, né, entre esses compostos polares, tá certo? Quanto maior for essa polaridade, maior vai ser a interação entre as cadeias, tá certo? Maior vai ser esse ponto de ebulição e de fusão. Mas, professora, eu vi em algum canto que tinha um hidrocarboneto que era só carbono e hidrogênio, que é apolar, e ele tinha um ponto de ebulição e fusão maior do que um composto polar, que tinha hidrogênio, nitrogênio e cloro. Com certeza, esse composto que você viu, que é um hidrocarboneto, né, apolar, tem um ponto de difusão e ebulição maior do que um composto que tem grupos diferentes de carbono, né, como o oxigênio, o cloro, que aumenta essa polaridade, tá certo? Com certeza, essa cadeia carbônica, né, só de hidrocarbonetos, ela é muito maior do que esse composto polar. Então, nesse caso aí, a quantidade de carbono ali, tá certo? Aumentou muito mais o ponto de fusão e ebulição do que a polaridade. Mas se você tiver moléculas, né, similares, né, de hidrocarboneto e uma de compostos polares, polar e apolar, se forem parecidas no tamanho, dificilmente, com certeza, o polar vai ter um ponto de ebulição e fusão maior. E muitas vezes essa cadeia carbônica ela é um pouco maior e tem um ponto de fusão e ebulição menor porque ela não é suficientemente grande para ter um ponto de fusão e ebulição maior do que aquele composto polar, né? Que tem oxigênio, cloro, iodo, hidrogênio, nitrogênio, tá certo? Então, as propriedades físicas dos compostos orgânicos, de um modo geral, tem essa sequência, né? Que eu falei para vocês aí. Tamanho da cadeia para hidrocarbonetos e para compostos polares, quanto mais polar, maior será esse ponto de fusão e ebulição, devido a essas cadeias estarem muito próximas, e essas interações de Van der Waals são bem mais fortes, que entra aí no caso, ponto de hidrogênio, né, ligações London, interações London-London, várias outras interações, né, forças intermoleculares que existem, né, algumas outras forças moleculares que existem entre essas moléculas, onde a mais forte de todas é a ponte de hidrogênio, que é quando ocorre a ligação, né, entre hidrogênio flu, hidrogênio nitrogênio e hidrogênio oxigênio, certo? Então, de um modo geral, as propriedades físicas desses compostos são da forma que eu descrevi para vocês. Existem algumas exceções, com certeza existem, mas com certeza esse hidrocarboneto, né, esse composto apolar, só tem um ponto de fusão e ebulição maior do que um composto polar, se ele tiver uma cadeia carbônica muito maior do que aquele composto polar. Certo, pessoal? Então, assim, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero que ajude, né, aí no Enem de vocês, e desculpe alguns erros, é natural, tá certo? Na aula presencial a gente erra bastante e vai consertando. Inclusive, imagine numa aula online no qual você não tem como voltar atrás, né? Mas é bem normal isso daí, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, que vai ser fornecido através do pessoal que vai entrar em contato com vocês. E se eu puder ajudar, estarei sempre aberta a isso.
E a nossa próxima aula, né, no caso minha, vai ser de polímeros, certo? É uma aula bem mais curta, tá? Mas eu vou tentar dar a maior quantidade de informação possível que eu puder e souber, tá bom? Beijo a todos.